Lélia Gonzalez, Descolonizando a Educação. A visibilidade e audibilidade de autores negros. Disciplina, diversidade e pluralidade cultural. Implicações educacionais. Primeiro período. Docente. Professora Juliana Cristina Bonfim. Discente. Amanda Silva, João Barbosa, Letícia Coelho. Nascida em Belo Horizonte, MG, em 1º de fevereiro de 1935, Lélia veio de uma família humilde, filha de pai negro e ferroviário, de mãe indígena e empregada doméstica. Teve 17 irmãos, entre eles o futebolista Jaime de Almeida. Mudou-se para o Rio de Janeiro com a família ainda criança, em 1942. Nessa época, seu pai já havia falecido. Concluiu os estudos básicos em 1954, na tradicional instituição carioca Colégio Pedro II. Os primeiros trabalhos foram como empregada doméstica e babá, o que já nos dá uma dimensão de sua vivência como integrante da base da pirâmide social, ocupada principalmente pelas mulheres negras. Mesmo com dificuldade, concluiu sua formação acadêmica em História e Filosofia pela Universidade do Estado do Guanabara, atual URJ. Lecionou em escolas públicas, finalizando mais tarde o mestrado e o doutorado em estudos antropológicos e político com viés para as questões de gênero e de etnia. Foi professora na PUC-RJ e deu aulas para o ensino médio, contribuindo para a formação de pessoas com pensamento crítico e voltado para a luta social. Na década de 70, passa a ministrar aulas em cultura negra na Escola de Artes Visuais do Parque da Laje. Sua atuação abarcou diversas áreas, participando de coletivos e movimentos como o Movimento Negro Unificado, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, o Coletivo de Mulheres Negras, Nanzinga e o Olodum. Além disso, também esteve envolvida com a política partidária e foi integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM, nos anos 80. Escreveu ainda muitos artigos para jornais e revistas. Lélia Gonçalves faleceu em 11 de julho de 1994, aos 59 anos, no Rio de Janeiro. Essas são umas fotos da Lélia em fases de transição capilar. Lugar de Negro. A obra Lugar de Negro aborda questões relacionadas ao racismo e à contribuição social do lugar ocupado pelos negros na sociedade brasileira. O livro faz uma crítica ao mito da democracia racial no Brasil, argumentando que o país não é uma sociedade igualitária e livre de preconceitos raciais. É discutido o conceito de branquitude e como a branquitude é valorizada na sociedade, enquanto a negritude é marginalizada. No livro também é abordado as diversas formas de opressão e discriminação enfrentadas até os dias atuais. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Escrita por Lélia Gonzalez, a obra é um marco importante nos estudos sobre raça e gênero no contexto brasileiro. A obra foi publicada em 1984 e traz uma análise profunda e critica as estruturas de opressão presentes na sociedade brasileira. A autora desconstrói o mito da democracia racial, evidenciando como a ideia de uma suposta igualdade racial esconde as desigualdades estruturais e as discriminações. Pensamentos de Lélia. Lélia tem uma contribuição muito importante para o pensamento social brasileiro, principalmente para pensar a relação de raça, classe e gênero. Por isso, criou 3 categorias principais. A mefricanidade. Tal conceito nasceu do trânsito de Lélia pelos países da América Latina e do Caribe. Desse modo, o conceito formulado por Lélia propunha recuperar os processos de resistência
ao aparato colonial, o que seria possível através de diálogos interdisciplinares a respeito do racismo, colonialismo, imperialismo e seus impactos no hemisfério sul. Português, termo criado para pensar a formação da identidade cultural brasileira de palavras provenientes de idiomas africanos, uma espécie de africanização do idioma falado no país. O português reforça a beleza da fala cotidiana das pessoas simples. Tem origens na construção cultural do Brasil, que são os idiomas africanos que vieram também, assim como foram um mecanismo de resistência. Uma forma de resistência é por meio da linguagem do idioma. O racismo latino-americano. Segundo Lélia Gonzalez, o racismo pode se apresentar de duas formas. Racismo aberto, encontrado nos países de origem saxônica. Racismo disfarçado, predomina nas sociedades da América Latina. Prevalecem as teorias de miscigenação, da assimilação, da democracia racial, ocasionando o mito da inexistência do racismo no nosso país. Alienação alimentada na ideologia de hierarquia, como a negação da própria raça e cultura. Segundo Lélia, a mulher negra é mais afetada pelo capitalismo, racismo e sexismo. Por falta de perspectiva, ela se volta para a prestação de serviços domésticos, a que se coloca numa situação de sujeição, de dependência das famílias, de classe médias brancas e subalternização. Contexto histórico. Lélia também participou do processo de redemocratização do Brasil, atuou nas discussões sobre as constituições de 1988 e tentou se eleger-se como candidata política nas primeiras eleições. Como intelectual e ativista, Gonzalez participou de numerosas formas de resistência política no regime militar. Por isso, a autora não passou despercebida pelo Departamento de Ordem e Política Social, DOPS. Informações sobre ela aparecem no fichário do órgão em 1972, quando houve averiguação sobre seu possível envolvimento no recrutamento de adeptos à doutrina marxista. A gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Então, para mim, uma pessoa negra que tem consciência de sua negritude está na luta contra o racismo. As outras são mulatas, marrons, pardos, etc. Lélia Gonzalez. Essas são algumas fotos da Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez em Naibori, em 1979. Lélia Gonzalez em Seminários sobre Feminismo no Senegal, em 1982. Lélia Gonzalez em Dakar, no Senegal, em 1986, ao lado de Benedita da Silva. Lélia Gonzalez em Dakar, no Senegal, em 1979. E essas são nossas referências. Obrigada.